Olá, pessoal do primeiro ano. Eu espero que vocês estejam se cuidando, esteja todo mundo bem. Demorei um pouquinho, tá? Mas agora eu vou deixar para vocês toda semana uma videoaula para a gente dar continuidade à nossa apostila, exercícios. Vou deixar sempre lá no Google Sala de Aula. Não está toda a turma lá. Galera, tenta entrar porque é uma maneira que eu tenho de controlar o conteúdo que eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Antes de começar a continuar o conteúdo, eu já vou pedindo para vocês um pouco de compreensão. Pode ser que apareça alguma coisa aqui na tela, algum ruído externo, mas isso aí faz parte de uma adaptação que eu acho que está todo mundo fazendo para tentar não deixar que esse ano letivo ele fique abandonado, né, por essa situação que a gente está vivendo. Então, a gente vai estar sempre buscando um meio de levar o conteúdo, de levar as aulas até vocês e avaliar vocês também nas atividades que a gente vai passando. Então façam, entra lá no Google Sala de Aula para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, tá? Então hoje nós vamos falar sobre células. O que seria uma célula, tá? A célula, ela é a menor parte viva do corpo ou a unidade fisiológica do organismo, né? Por que menor parte viva? Por que unidade fisiológica? Porque a célula ela tem o seu metabolismo próprio, tá? A célula ela é capaz de se reproduzir, ela é capaz de produzir energia, tudo isso de forma independente. Por isso, a menor parte viva, por isso a unidade fisiológica. Até porque, para o nosso organismo funcionar bem, as células elas precisam estar saudáveis, elas precisam estar realizando o seu metabolismo de maneira adequada, tá? Então, por isso, unidade fisiológica, tá? E as células, elas são divididas em três partes, em três estruturas, né? A membrana plasmática, que é a parte externa, o citoplasma, né, que fica dentro, né, depois da membrana plasmática, que é uma região onde nós vamos encontrar organelas, que são estruturas que são responsáveis por esse metabolismo que eu acabei de falar para vocês. Cada organela responsável por uma atividade metabólica dentro da célula, tá? E dentro desse citoplasma vamos também encontrar uma região que a gente chama de núcleo, que é uma região, né, uma membrana nuclear que vai envolver, que vai guardar ali o material genético. Não vai estar presente em todos os tipos celulares, mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas faz parte, tá? Dessa estrutura, né? O DNA, o material genético. Então são três partes: membrana plasmática, citoplasma e o material genético, podemos dizer assim, tá? As células, elas não são todas iguaizinhas, né? Existem células que elas têm formas diferentes, né? A fisiologia delas é diferente. Então, essas células, elas se unem de acordo com as suas semelhanças para formar o tecido, né? Os tecidos do nosso organismo. Por isso que os nossos tecidos, eles têm atividades, né? Eles têm funções diferenciadas. É justamente pelos tipos celulares que os formam. Então, nós vamos ter lá células do tipo alongada, como por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, células do tipo alongada, que são células que fazem parte da estrutura do tecido muscular, por exemplo, tá? Existem células que são discoides, que são as células que formam o tecido sanguíneo, como as hemácias. Temos lá células prismáticas, deixa eu me tirar daqui, olha, para vocês verem melhor. As células prismáticas são mais compridas, mais juntas, né? Elas se unem mais, então são perfeitas para fazer revestimento, então fazem parte do epitélio. Temos lá também células do tipo estrelada, que são os neurônios, que são células que vão formar lá o sistema nervoso, os neurônios. Então vocês veem que as células elas têm formatos, né? Têm formas, são diferentes umas das outras, né? E essas semelhanças e as semelhantes, né? Perdão, elas se unem para formar os tecidos, tá ok? Vão ter células também que só tem um núcleo, que são chamadas de mononucleadas. Vai ter células também que vão ter 2 ou mais núcleos, né, que são as multinucleadas. Então, elas são diferentes entre si. Mas todas têm lá a função de realizar um processo metabólico, todas realizam um processo metabólico e todas são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, tá ok? As células elas podem ser classificadas de acordo com estruturas que estão presentes nelas, né?
como por exemplo a ausência ou a presença de algumas organelas, né? Assim, então, a gente classifica as células como procariontes e eucariontes. Qual é a diferença entre elas? O que eu tenho numa célula procarionte? Uma célula procarionte é uma célula mais primitiva. Então, ela é formada por um DNA livre, né? Essa é a principal característica que diferencia de uma célula eucarionte. Ela não tem um envoltório, ela não tem um núcleo definido, né? No caso, com núcleo é como se fosse uma caixinha que guarda o DNA. Então, ela não tem esse núcleo definido. O DNA da célula, o material genético da célula procarionte, ele está disperso no citoplasma. Então, essa é uma das principais características que difere de uma célula eucarionte. Algumas organelas membranosas também não vão estar presentes nos procariontes e depois, quando vocês avaliarem, quando nós olharmos uma célula eucarionte, vocês vão ver que elas já estão presentes, como por exemplo, aí nós temos ribossomos nas procariontes, mas você não consegue ver, por exemplo, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, que são estruturas, que são organelas membranosas que não estão presentes no procarionte, mas estarão presentes lá nas células eucariontes, tá? E a ausência também do citoesqueleto, que é uma estrutura importante para as células eucariontes, para algumas atividades, como divisão celular, exocitose e endocitose, que tudo a gente vai ver daqui a pouco, tá ok? Então, principais características de uma célula procarionte: DNA livre no citoplasma, tá? Ausência de algumas organelas membranosas. A célula eucarionte, como as procariontes não têm um núcleo definido, então as eucariontes, elas vão ter um núcleo definido. Existe uma membrana que envolve o DNA, deixando esse DNA protegido, separado do citoplasma, tá? Presença de algumas organelas membranosas, né? E a presença do tal citoesqueleto que eu falei para vocês e que nós vamos também falar mais tarde de cada tipo de organela, a função de cada uma, a estrutura de cada organela, tá ok? Mas por enquanto, somente vocês só precisam entender que as células procariontes e eucariontes se diferem por algumas estruturas que não estão presentes em uma delas. No caso, as procariontes não têm um núcleo definido e não têm algumas organelas membranosas. As células eucariontes, elas podem ser classificadas em células eucariontes do tipo animal e do tipo vegetal. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa célula, só para que vocês entendam, olha. Voltei aqui, né? Olha só. Vocês estão vendo? Essa parte roxinha, onde está escrito DNA aí no meio, seria um núcleo. Ou seja, ele está bem definido. Quando você olha para a célula, você consegue ver esse núcleo bem definido, onde dentro dele vai estar ali guardado o nosso DNA. Em vermelho, próximo ao núcleo, vai ter ali o retículo endoplasmático. Temos também um complexo de Golgi, que são membranas que a gente não viu presente aqui, olha, nas células procariontes, tá ok? Então, já vão estar presentes lá nas células eucariontes, esse núcleo também aqui bem definido, tá? E o que difere uma célula eucarionte animal de uma célula eucarionte vegetal? Também vão ser estruturas, vão ser organelas que estão presentes em uma que você não vai encontrar em outra. As células vegetais, elas têm todas as organelas presentes na célula animal. Sendo que nas células vegetais, nós vamos encontrar estruturas como, por exemplo, o cloroplasto, né, que está aqui definido como um verdinho, a setinha, né, tá aí tudo definido com os nomezinhos, tá? Essa parte verdinha, né, que está aí dentro do citoplasma, ele é chamado de cloroplasto. Para que serve esse cloroplasto? Ele é responsável pela fotossíntese, né? Então, como os animais eles não realizam fotossíntese, o cloroplasto para eles não tem função. Então, o cloroplasto ele está presente somente na célula vegetal. Uma outra característica importante presente na célula vegetal que a gente não encontra na célula animal, tá vendo essa parte em azul aqui grande, né, na célula vegetal, que está escrito de vacúola, né, que é o vacúolo. Né? Nas células vegetais, esses vacúolos são grandes, né? Nós vamos ver as funções dos vacúolos também depois, tá? Ele serve para controle osmótico, mas a gente vai falar sobre eles, falar sobre a função deles depois,
tá? Por enquanto, é só mesmo para vocês encontrarem um diferencial entre a célula vegetal e a célula animal, tá? Então, ali na célula animal, o vacúolo é grande, na vegetal, perdão. Na célula animal, vamos encontrar o vacúolo? Vamos, mas são vacúolos menores, vacúolos pequenos, tá? Então, diferença entre a célula animal e vegetal, presença do cloroplasto nas células vegetais e vacúolos grandes também nas células vegetais, ok? Então, agora nós vamos falar de cada estrutura. Então, a gente vai estudar membrana plasmática, vamos estudar o citoplasma em cada organela, como eu já falei para vocês que nós vamos falar. Depois, nós vamos falar do núcleo da célula, tá? Então, primeiro, membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Eu já falei para vocês que é a parte mais externa, é o envoltório da célula. A célula é protegida, ela é envolta por uma membrana, né? Chamada de membrana plasmática, que tem a função, né, de separar o meio externo e o meio interno, né? Então, ela vai englobar as substâncias que estão dentro da célula, separando essas substâncias do meio externo. Também ela tem uma função que é uma das mais importantes, que é a sua permeabilidade seletiva. O que significa dizer permeabilidade seletiva? É que a célula se comunica com o meio externo, ou seja, as substâncias elas atravessam essa membrana. Porém, a estrutura da membrana, né, as substâncias que formam a membrana, ela acaba selecionando quem pode entrar e sair dessa célula. O transporte de substância, a comunicação com o meio externo, ele é feito de uma maneira controlada, de uma maneira seletiva. E a célula, ela protege, né? A membrana, desculpa, ela protege a célula, selecionando também o que entra e o que vai sair da célula, certo? Quais são, então, como que é a estrutura, né? Como que é formada a membrana plasmática? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior para vocês. Primeiro, estrutura. Formada por uma bicamada de fosfolipídios. O que significa isso? Se a gente olhar essa figura aqui, que eu dei um zoom aqui para vocês verem, nós temos aí uma estrutura que ela é formada por uma, tipo como se fosse uma cabeça, né? Tipo um bonequinho, uma cabeça laranja com as perninhas verdes. Estão vendo? Bicamada porque bi vem de 2, então eu tenho 2 camadas dessas estruturas. Essa estrutura ela é formada por fosfato e lipídios, que vocês já sabem o que é lipídio, nós já falamos em sala de aula sobre eles, tá? Então, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, é o fosfato junto com o lipídio que vai formar essa estrutura. O que essa estrutura aí tem de importante? Primeiro, ele é formado por um lado que ele é hidrofóbico e um lado que é hidrofílico. Lembra que eu falei para vocês? O hidrofóbico e hidrofílico, né? Um lado que é a parte do lipídio, ele é hidrofóbico, ele não dissolve água, lembra? Não é solúvel em água. E a parte externa, que é essa parte laranjinha, né? Como se fosse uma cabecinha laranjinha, ela é a parte hidrofóbica. Então, ela vai estar sempre virada para as extremidades da célula. O que significa dizer, da célula não, né? Da membrana. O que significa dizer que esse centro verde aí, ele é todo hidrofóbico, tá? Então, ele é todo formado pela parte de lipídios, correto? Então, a estrutura dela formada por 2 camadas de fosfolipídios. O que nós vamos encontrar também na membrana plasmática? Proteínas. Estão vendo essas regiões, essas coisas em amarelo aí? Isso aí são proteínas. A função dessas proteínas elas vão ajudar, elas vão estar ali no meio dessa bicamada fosfolipídica e elas vão estar ali para fazer o quê? Ajudar a transportar substâncias para dentro e para fora da célula. Vocês vão ver mais tarde que em alguns momentos algumas substâncias vão precisar da ajuda dessas proteínas. Então elas estão ali para isso, para auxiliar no transporte de substâncias, tá? Temos também ali, ó, o colesterol, tá vendo? Pequenininho em azul, no meio do verde tem os pontinhos em azul, que está representando aí o colesterol, né? São esteroides, né? Esterol, do tipo colesterol. Também falamos sobre isso em sala de aula, tá? Que está muito relacionado com a fluidez. O que é isso, a fluidez? A célula, a membrana da célula, ela não é rígida, né? Ela se movimenta, como se fizesse um movimento. Vamos ver se dá aqui, ó. Tá vendo? A sala de aula, ela ajuda, né? Tá vendo? Ela faz um movimento, ela se movimenta.
E aí essa fluidez, esse movimento da célula vai depender da membrana, perdão, vai depender do esterol, tá? As células animais, por exemplo, quanto maior a quantidade de esterol, menor a fluidez da célula. Em células vegetais, né, já vai depender da saturação. Lembra? Nós falamos também de lipídios saturados, lembra? Então, quanto maior a saturação, menos fluida. No caso das células animais, quanto maior a quantidade de colesterol, menos fluidez ela vai ter, tá? Então, essas proteínas, elas ficam aí no meio dessa bicamada fosfolipídica, né? Desse mosaico fluido, porque nós vamos ter essa denominação em alguns livros, mosaico porque é uma mistura de substâncias, né? E fluido porque tem aquele movimento. E então as proteínas elas vão estar ali se movimentando no meio dessa membrana, no meio dessa bicamada de fosfolipídios, tá? E esperando a oportunidade de fazer lá o transporte, tá bom? De algumas substâncias. Glicocálix, o que seria isso? O glicocálix já é a parte de carboidratos, né? Alguns carboidratos eles vão se ligar a proteínas e a lipídios, formando glicoproteínas e formando glicolipídios. Qual é a função desse glicocálix? É a junção entre células, é a fixação da célula, tá? Vocês vão ver mais tarde que esse glicocálix, enrolei a língua, né? Esse glicocálix, ele ajuda a unir aquelas células que eu falei para vocês que são semelhantes até para formarem tecidos, tá ok? Então, quais são então as estruturas que participam de uma célula, né? Que da membrana celular. Nós vamos ter lá lipídios, né? Os fosfolipídios, a bicamada de fosfolipídios. Vamos ter as proteínas, vamos ter os esteróis, que também é um tipo de lipídio, e carboidratos, formando o glicocálix, tá ok? Então, essa é a estrutura de uma membrana plasmática. Vamos dar prosseguimento aqui, vamos lá. Eita, difícil, falei pra vocês que a gente ia ter alguns probleminhas, olha. Voltei, agora sim. Transporte de membrana. O que significa isso? Eu falei para vocês que a membrana ela envolve a célula, recapitulando, a membrana ela envolve a célula, separando o meio externo do meio interno, né? A estrutura dela, ela é formada por proteínas, lipídios, carboidratos, né? E essas substâncias, né? Essa estrutura da membrana e as substâncias que estão ali envolvidas, elas vão ajudar a selecionar o que entra e o que sai da célula, tá? Esse processo de passagem de substâncias pela membrana, eu chamo de transporte de membrana. Então, eu tenho dois tipos de transporte de membrana aí. Quais são eles? Eu tenho o transporte passivo e o transporte ativo. Qual é a diferença entre eles? O transporte passivo vai haver sem o gasto de energia, ou seja, a célula não vai se esforçar para que isso aconteça, tá? Por quê? Porque ele ocorre a favor do equilíbrio. Falei para vocês que ia ter esses imprevistos? Vamos lá. Seguindo. A favor do equilíbrio, tá? E o transporte ativo? O transporte ativo vai haver gasto de energia, o que significa dizer que ele vai contra o equilíbrio, que a gente chama de gradiente de concentração. Ele vai contra o gradiente de concentração, tá? Então, para vocês entenderem o que significa essa questão de gradiente de concentração, de equilíbrio, eu coloquei aqui para vocês uma figura, tá vendo? Eu tenho aí uma caixa, né, que ela tem uma membrana semipermeável no meio. Aonde está escrito a favor, na primeira figura, o lado 1, vocês estão vendo que está cheio de dissoluto, está cheio de substâncias, tá? E o lado 2 está vazio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é você buscar igualdade, né? Você equilibrar é você buscar estar igual, né? Então, qual é a tendência disso? Né? Se um lado não tem nada e o outro está cheio, para que os dois lados fiquem iguais, a tendência é que da onde eu tenho maior concentração, saiam substâncias em direção aonde eu tenho menor concentração, de forma que os dois lados fiquem em equilíbrio, fiquem iguais. Então, quando isso acontece, né, quando as substâncias elas atravessam a membrana de maneira a buscar o equilíbrio, de forma a igualar
né, essa concentração, eu tenho aí o transporte passivo, tá? Já contra o gradiente de concentração ou contra o equilíbrio, é justamente ao contrário. Então, aí nessa segunda figura onde está escrito contra, vocês estão vendo que a setinha vermelha, ela está apontando para onde eu tenho maior quantidade de substâncias, de bolinhas azuis aí, né, no caso, representados. Então, quando isso acontece, a tendência, né, seria o quê? Que saísse da onde tem mais e fosse para onde tem menos para buscar o equilíbrio. Nesse caso, não. Tá saindo a bolinha, né? Ela tá se direcionando, ela tá atravessando essa membrana semipermeável que tem aí no meio, da onde eu tenho menos concentração de bolinhas azuis, indo para onde eu tenho maior concentração de bolinha azul. Então, ele tá contra o equilíbrio, está contra o gradiente de concentração. Então, a célula, quando ela precisa manter esse desequilíbrio, ela precisa gastar energia. Ela gasta energia para isso, entende? Então, por esse motivo, o transporte ativo, ele é um transporte com gasto de energia, porque a célula está o tempo inteiro mantendo, né, lutando para manter o desequilíbrio. No caso do transporte ativo, não. Como ocorre uma coisa de forma natural, ou seja, já é natural que as substâncias elas saiam da onde tem maior concentração para ir aonde tem em direção, né, aonde tem menor concentração para buscar o equilíbrio, a célula não precisa gastar energia, entendeu? Então essa é a diferença entre transporte ativo e transporte passivo. Em um você vai ter gasto de energia e o outro você não vai ter o gasto de energia, tá? Transporte passivo. Quais são os tipos de transporte passivo? Eu tenho dois tipos de transporte passivo. Eu tenho a difusão e tenho a osmose, tá? Qual é a diferença entre difusão e osmose? A difusão é quando eu tenho uma passagem pela membrana de substâncias sólidas, tá? De soluto. Soluto e solvente. Qual é a diferença entre eles? Já vimos, vocês já devem ter visto isso em química. Vou dar um exemplo, vou trazer aqui para vocês, fazer uma analogia, trazer para a realidade. Vamos supor que a gente vai fazer um suco daqueles de pozinho, né? Então você pega 1 litro de água e coloca dentro de uma jarra lá. E aí você despeja um saquinho daquele de suco. A água, ela vai dissolver, não é isso? Vai dissolver o pozinho. Então, a água ela vai ser o solvente, porque solvente é aquele que dissolve, e o soluto vai ser o pozinho, que é aquele que será dissolvido, certo? Então, no caso aqui da difusão e da osmose, a diferença é justamente essa. Na difusão vai haver transporte do soluto, que no caso é aquele que será dissolvido, né? E a osmose é a passagem entre a membrana de solvente, água, tá? No caso aí, água, certo? Então, essa é a diferença entre difusão e osmose. Sendo que eu tenho dois tipos de difusão. Eu tenho a difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples vai acontecer o transporte de soluto atravessando a membrana por afinidade, tá? Que afinidade é essa? Por exemplo, a membrana da gente, a membrana plasmática das células, né? Ela é cheia de poros, tá? Cheia de buraquinhos, de poros. Quando eu tenho substâncias que são apolares, lembra que eu falei para vocês que a membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídios, né? Então, o centro dessa membrana plasmática, ele é lipídico, né? Ele não é solúvel em água. E é o que? Apolar. Lembra que eu falei para vocês também em sala de aula, quando a gente estava falando de água, de lipídio, que semelhante dissolve de semelhante? Então, se ela é apolar, as substâncias que vão ser solúveis ali naquela membrana são substâncias o quê? Apolares, tá? Então, se for uma substância polar, ou se for até uma substância polar, mas bem pequena, que atravesse os poros de membrana, vai atravessar por difusão simples. Ou seja, ela vai atravessar a membrana pela afinidade. Ou por ser muito pequena e conseguir passar pelos poros, ou então porque é solúvel ali, ela é apolar. Então, é solúvel naquele meio lipídico da membrana, tá? Já a difusão facilitada já são substâncias que elas não têm afinidade, ou seja, vão ser substâncias polares
e substâncias que não conseguem passar pelos poros de membrana, não vão conseguir atravessar a membrana. Então, como é que elas vão fazer para entrar na célula ou sair da célula? Elas vão precisar, então, da ajuda, né, de estruturas como as proteínas. Lembra que eu falei para vocês quando eu mostrei lá a estrutura da membrana plasmática? Eu falei para vocês das proteínas que fazem o que? O transporte de substâncias. São justamente essas substâncias que não têm afinidade com a membrana e nem passam pelos poros de membrana, não são pequenas o suficiente para atravessar. Então, elas vão precisar da ajuda de alguém. Elas vão precisar de um facilitador, que vai ser então essas proteínas que vão estar presentes ali na membrana plasmática. Então, elas vão se identificar com essas proteínas que vão fazer o transporte para dentro ou para fora da célula. Aí existem várias formas de se identificar. Existem proteínas de canais, né, que quando essas substâncias elas se acoplam, né, lá na proteína, vão abrir canais que elas vão atravessar. Existem proteínas que têm lá sinalizadores, né, então são receptores que vão se identificar com as substâncias e aí elas vão, através dessa afinidade enzimática, elas vão acabar se ligando a essas proteínas e vão passar para o meio interno ou para o meio externo da célula. Isso aí, mas só que isso aí no momento não é importante. O importante é só que vocês entendam que a difusão facilitada vai haver um facilitador, que são as proteínas que estão presentes ali na membrana plasmática, para poder atravessar essas substâncias para dentro ou para fora da célula, tá? E a osmose? A osmose vai ser o transporte de solvente, no caso vai ser a água que vai passar também pela membrana. Ele passa pela membrana, não utiliza a proteína como um mediador, né? Ela não utiliza, mas é a passagem da água, não mais do soluto, tá? Do solvente. Aí eu botei aqui um exemplo para vocês, deixa eu voltar aqui, ó. Do solvente, falando, como eu já tinha falado lá do equilíbrio do soluto, né, usando aqui as bolinhas, né, azuis, eu botei aqui para vocês também o equilíbrio do solvente, que ele às vezes confunde, né, pela questão da quantidade de soluto de um lado, de outro. A gente tem que estar sempre em mente que quando a gente está falando de osmose, a gente está falando de passagem de água, tá? E é buscando o quê? O equilíbrio, ou seja, a mesma concentração entre soluto e solvente, tá? Então, por exemplo, aí na primeira figura eu tenho o lado 1 e o lado 2. Se vocês verem a parte azul, ela está em equilíbrio, ou seja, você tem a mesma quantidade de água no lado 1 quanto no lado 2, tá? Só que se vocês olharem as bolinhas vermelhas, do lado 1 você tem uma quantidade maior de bolinha vermelha do que do lado 2. O que significa dizer que o lado 1 está mais concentrado, tá? Se você quer manter o equilíbrio, né, desse sistema, a tendência é que, passando água, ou seja, por osmose, a tendência é que a água saia da região onde eu tenho menor concentração e vá para a região onde eu tenho maior concentração do soluto, certo? Por quê? Porque desse jeito, você misturando mais água onde você tem maior concentração, né, vai haver um equilíbrio entre quantidade de soluto e solvente. E aí, quando esse equilíbrio for igual dos dois lados, esse transporte, ele para de acontecer. Então, olhando ali para a segunda figura, vocês vão ver que na segunda figura, a primeira, né, o número 1, a água foi até o fim. E a número 2, ela diminuiu um pouco o seu nível. Por quê? Porque como eu tinha menor quantidade de soluto, eu preciso de uma quantidade de água, uma quantidade de solvente menor, para que essa concentração, esse sistema ali esteja em equilíbrio. Correto? Então, prestar bastante atenção nisso, que quando a gente está falando de osmose, é a passagem de água, de solvente. Então, o solvente ele vai sempre passar em direção ao lado que tem maior concentração de soluto, tá? Então, só para que vocês entendam. Então, recapitulando aqui essa parte. Transporte de membrana pode ser ativo ou passivo. O passivo não vai ter gasto de energia, porque é a favor do equilíbrio. O ativo vai ter gasto de energia, porque ele é contra o equilíbrio, tá? O passivo, eu tenho dois tipos, difusão e osmose. A difusão é a passagem de soluto e osmose passagem de solvente. E eu tenho dois tipos de difusão, que é a simples e a facilitada, onde a simples vai ser a passagem de soluto, que tem afinidade, passam pelos poros da membrana,
E a difusão facilitada vai ser a passagem de substâncias, ou seja, de soluto, que precisam da ajuda de uma proteína presente lá na membrana plasmática que vai fazer esse transporte dessas substâncias. Certinho? Então vamos lá. Transporte de membrana, ó, transporte de soluto. Isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Só para ficar mais claro para vocês. Vocês estão vendo aí, eu tenho a membrana plasmática com a sua bicamada fosfolipídica aí. Essa parte verde que está sendo representada aí são as proteínas, tá? Aí eu tenho ali, ó, transporte ativo e transporte passivo escrito em vermelho. O transporte ativo, vocês podem ver que está escrito ali, tem uma estrela, onde dentro dela está o quê? ATP. O que é ATP? ATP é energia, não é isso? O que significa dizer que está havendo gasto de energia. Então, vamos pensar. Se está havendo gasto de energia, significa dizer que essa membrana, né, essa célula, ela está lutando de maneira a manter o desequilíbrio, certo? Se eu estou mantendo, se essa célula está tentando manter o desequilíbrio, significa dizer então que eu tenho um transporte ativo, está havendo gasto de energia. Olha aí, ó. Do lado de dentro da célula, onde eu tenho lá a estrelinha, gasto de energia, vocês podem ver que vocês têm um montão de bolinha verde, né? De pontinho verde. E do lado de fora, que seria o meio extracelular, eu tenho pouca. Mas se prestarem atenção na seta que está aí representada, vocês vão ver que apesar do lado interno ter maior quantidade, as bolinhas verdes estão entrando. Que significa dizer que elas estão indo contra o gradiente de concentração ou contra o equilíbrio, tá ok? Então eu tenho aí um transporte ativo. Então é uma maneira que vocês têm de identificar o tipo de transporte que ocorre na célula. Ele tem que ter gasto de energia e tem que estar indo contra o gradiente de concentração, tá ok? Segundo passo, aí eu botei ali, ó, com gasto de energia, escrito em azul. A próxima ali, ó, transporte passivo, a difusão facilitada e a difusão simples. Olhem lá, a difusão facilitada, vocês estão vendo que as substâncias representadas aí em vermelhinho, que são, né, os solutos, né, representado em vermelhinho, eles estão saindo de uma região onde eu tenho maior concentração, que é a parte externa ali da célula, vamos identificar assim, né, que ali seria a parte externa, e entrando na célula, que é uma região onde eu tenho a menor quantidade dessas substâncias vermelhinhas ali. Então, se ele está indo para a região onde eu tenho menor quantidade de soluto e eu sei que o transporte é dissoluto, então é um transporte passivo por difusão facilitada. Por que é por difusão facilitada? Porque eu estou vendo ali a participação de uma proteína, tá? Então, a proteína é que está sendo o canal que está transportando a substância do meio externo para o meio interno em direção ao quê? Ao gradiente de concentração, tá? A favor do gradiente de concentração, ok? No segundo caso ali, ó, difusão simples, segundo caso do transporte passivo, vocês estão vendo que tem ali, representado em azulzinho, né? Do lado externo, muita quantidade e do lado interno, pouca quantidade. E o soluto, ele tá se direcionando da região onde eu tenho mais para onde eu tenho menos quantidade, né? Menos quantidade de concentração de substâncias em azul ali. Então, eu já sei que se trata de um transporte passivo, porque ele está indo a favor do gradiente de concentração. Então, não está tendo gasto de energia. E eu sei que é uma difusão simples porque eu não estou vendo ali a participação de nenhuma proteína. O que está acontecendo ali é que essas substâncias estão atravessando a membrana. Então, aquilo ali é ou uma substância apolar e uma substância pequena, tá? Porque consegue atravessar os poros de membrana e, por afinidade, consegue atravessar também a membrana plasmática, a parte lipídica dela. Correto? Então, botei ali, ó, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Correto? Então, transporte de soluto. E transporte de solvente? Seria, então, lá a osmose, tá? Aí eu botei um exemplo para vocês aqui, tanto de uma célula animal quanto de uma célula vegetal. Aí eu coloquei a célula animal, para representar a célula animal, as hemácias. Olhem aí as hemácias. Então, vamos olhar para o desenho focando na solução isotônica, no meio dela, onde está escrito aqui, ó, célula normal, no meio, tá?
Vamos analisar primeiro lá as hemácias. As hemácias, quando eu tenho uma substância no meio isotônico, iso significa igual, tá? Significa dizer que essa substância ela está em equilíbrio com o meio, tá? Então ela já está equilibrada. Então, quando eu pego a minha hemácia e coloco dentro de uma substância isotônica, eu estou dizendo para você que eu estou colocando essa hemácia numa substância de concentração equilibrada. Então, ali a hemácia ela vai receber água e eliminar água na mesma proporção, tá? Então, o sistema ali está em equilíbrio. Se eu pego a minha hemácia e coloco a minha hemácia numa solução hipertônica, o que quer dizer hiper? Muito. Significa dizer que eu coloquei a minha massa dentro de um lugar onde está muito mais concentrada do que ela, tá? Se essa região, esse meio, ele está muito mais concentrado do que a minha massa, qual é a tendência do transporte de solvente? Ou seja, o que acontece aí nesse esquema aí, nessa osmose, né? Ela vai perder água, vai em que direção, né? Ou seja, se eu tenho um meio mais concentrado, a osmose ocorre em direção ao meio, ou seja, a hemácia, ela vai perder água numa tentativa de buscar o quê? Equilíbrio. Lembram disso? Lembra que eu falei para vocês que na osmose, a água, o solvente, ele sempre vai se direcionar para o meio aonde eu tenho maior concentração de soluto? É isso que eu quero que vocês enxerguem, tá? Então, olha só, a hemácia, ela estava no meio equilibrado, isotônico. Tirei a hemácia do meio isotônico, coloquei no meio hipertônico, ou seja, muito mais concentrado do que ela, é hiper. Então, o que vai acontecer? Por osmose, a água vai sair da minha hemácia vai começar a perder água para o meio. Para quê? Numa tentativa de buscar equilíbrio. E aí, o que vai acontecer com a estrutura da minha hemácia? Ela vai murchar, tá? Ela vai perder água e ela vai acabar murchando, certo? Mas aí, se eu pego a minha hemácia, tiro essa hemácia de uma região isotônica, ou seja, de um meio equilibrado, e coloco essa hemácia no meio hipotônico. Deixa eu sair daqui para vocês verem o meio hipotônico melhor, ó. O que vai acontecer com essa hemácia? Ora, ela tá indo para um meio que está menos concentrado do que ela. Ela é a mais concentrada. Então, a tendência é que a água entre na hemácia. Por osmose, né? A direção da osmose vai ser do meio para dentro da hemácia, fazendo com que a hemácia ela fique inchada, né? Ela vai começar então a absorver a água, ela vai ficando inchada, até que pode ocorrer o processo de hemólise. O que é hemólise? Lise significa quebra. Já falei também da lise para vocês, né? Lise significa quebra. Então, a membrana ela vai romper, né? A hemácia ela vai começar a inchar e fazer pressão na membrana de maneira que ela vai romper. E aí essa célula ela vai morrer, né? Hemólise, hemo vem das hemácias, né? E lise de quebra. Então, vai haver o rompimento, a quebra da membrana das hemácias e essa célula ela pode vir a morrer, ela vai morrer, tá? Então, só para vocês entenderem que a osmose é a passagem do líquido, e aí eu usei um exemplo da célula animal para vocês. E na célula vegetal, como que isso acontece? Mesmo jeito, tá, gente? Não muda essa questão do sentido por onde o solvente vai passar, não. Então, vamos olhar ali. Eu tenho uma célula animal, vegetal, desculpa. Essa célula vegetal aí, ela tá em um meio equilibrado. O que isso significa dizer? Que ela está em um meio isotônico, ela está em equilíbrio com o meio. Então, essa célula é anormal, ela está no seu estado normal, ela está no meio ideal para ela, tá? Se eu pegar essa célula, colocar essa célula no meio hipertônico, lembra do hipertônico? O que é hipertônico? Está mais concentrado do que ela. Desculpa, é para cá, olha, galera, eu botei pro lugar errado. Hipertônico, está mais concentrado que ela. Qual é a tendência da osmose aí? Qual é a direção? A osmose ocorre em que direção? O que vai acontecer aí? A célula vegetal vai acabar perdendo água pro meio, que está mais concentrado, está hipertônico, tá? E aí, quando isso acontece, ela vai murchar. Uma célula vegetal murcha, a gente chama de plasmolizada. Ela vai sofrer plasmólise, tá?
Então, o que é plasmólise? É quando a célula vegetal ela perde água para o meio. Vocês querem ver um exemplo? Quando a gente tempera, por exemplo, o alface, você joga lá a água no alface, né? Depois de um tempo, água no alface não, sal no alface, perdão. Você joga lá a água com sal, né? Joga o sal no alface. Depois de um tempo, quando você volta, ela vai ficar murchinha. As folhas do alface vão murchar por quê? Porque quando você jogou o sal, você deixou o meio hipertônico, você deixou o meio mais concentrado do que a folha do alface, né? Do que a célula, né? Vegetal. E aí a célula vai acabar murchando porque ela vai perder água pro meio, tentando buscar o equilíbrio. Isso aí foi uma plasmólise que ocorreu. Então a célula ficou plasmolizada, tá murcha, perdeu água, tá? Mas se eu pego essa célula que sofreu plasmólise e coloco essa célula de novo no meio isotônico, ou seja, no meio equilibrado, o que vai acontecer? A água ela vai começar a absorver a água, né? Porque ela vai estar ela vai começar a absorver a água, desculpa, e aí ela volta ao seu estado normal, ela vai voltar à célula normal. Então, quando eu faço o efeito contrário à plasmólise, eu vou ter então uma desplasmólise, certo? Então, de novo, o que é plasmólise? É quando eu pego a célula vegetal e coloco ela no meio hipertônico. O que vai acontecer com ela? Perder água pro meio. Quando eu coloco essa célula de volta no meio comum, no meio isotônico, ela vai fazer o quê? Reabsorver a água perdida até entrar em equilíbrio, não é isso? E aí, quando ela entra em equilíbrio, eu vou fazer então a desplasmólise, tá? Ela vai voltar ao seu estado normal, antes de sofrer a plasmólise. Mas se eu pego a célula vegetal do seu estado normal, tá? E coloco no meio hipotônico. Significa dizer, então, que a minha célula está o quê? Menos concentrada, não é isso? Se o meio está menos concentrado, perdão. Se o meio está menos concentrado, o que vai acontecer? A água entra na célula. E conforme ela entra na célula, o que vai acontecer com a célula? Mesma coisa que acontecia lá com as hemácias, ela vai inchando, tá? E aí essa célula vegetal inchada, eu falo que ela está túrgida. Tá? Uma célula túrgida é uma célula que está inchada, ela está cheia de água, ela absorveu muita água. Agora, por que a célula vegetal ela não vai sofrer a lise, como aconteceu lá na célula animal? Porque a célula vegetal ela tem uma outra estrutura que protege a membrana, chamada de parede celular, né? E a parede celular, para ela ser mais rígida, ela não vai romper com tanta facilidade. Então, as células túrgidas, elas ficam inchadas, né? Os vacúolos ficam muito cheios, porém ela não vai romper por causa da parede celular. Certo, gente? Então, é só pra gente ver aí como é que funciona a osmose, a passagem do solvente pela membrana das células. Certo? Então, agora vamos para o próximo tópico, para a próxima slide também. Vamos lá. Transporte em bloco. O que significa transporte em bloco? Olha só, nós falamos de substâncias que são substâncias pequenas que passam pelos poros de membrana. Falamos de substâncias que são substâncias que têm afinidade com a estrutura da membrana, ou seja, são solúveis, são apolares, né? Estão ali, elas se dissolvem ali naquela parte lipídica da membrana e vai passando. Eu falei de substâncias que têm afinidade com as proteínas. Elas têm lá receptores naquelas proteínas que vão fazer com que elas passem do meio externo para o meio interno ou vice-versa. Mas existem células que elas não vão se adaptar, nem se comunicar nem com as proteínas e também são grandes e não têm afinidade com a membrana. Como é que essas substâncias elas vão atravessar a membrana plasmática? Essas substâncias elas vão sofrer um processo de endocitose ou exocitose, ou exocitose, tanto faz, tá? Que a gente chama de transporte em bloco. O que é a endocitose? A endocitose são partículas que estão entrando, são substâncias que estão entrando na célula, tá? E aí eu tenho dois tipos de endocitose. Eu tenho a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas, e fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, tá? Um exemplo, né, dessa fagocitose, por exemplo, a nossa célula ela faz isso
como os neutrófilos, que são as células de defesa do nosso corpo. Eles fazem isso para nos defender de bactérias, eles podem englobar uma bactéria, tá? Então, como é que isso acontece? Vamos lá, na fagocitose, eu tenho ali uma partícula sólida, né, uma partícula grande, que pode ser uma bactéria, né, um invasor, né, uma proteína, por exemplo, que é uma estrutura muito grande para atravessar a membrana, né, por transporte passivo e ativo, né? Então, o que acontece? Transporte passivo e ativo não, pela difusão, né, e pela forma facilitada, porque na verdade o transporte em bloco ele é um transporte ativo, porque há gasto de energia, tá? Então essas partículas elas vão fazer o quê? A célula ela vai criar, no caso da fagocitose, pseudópodes, ou seja, a célula tem a capacidade de criar estruturas que vão englobando a célula. Se vocês verificarem aqui, ó, ela tá vendo? Ela cria uma curvinha para fora, né? Ela meio que faz isso aqui, ó, para tentar buscar a parte sólida, né? Que ela quer englobar para dentro dela. No caso, vamos lá, uma bactéria. Vamos fingir que fosse uma bactéria isso aí. Então, ela cria pseudópodes. O que são pseudópodes? Dizem que são falsos pés, né? Porque a célula, ela vai se deformar. No caso dos transportes em bloco, a diferença deles para os outros tipos de transporte que a gente estava vendo até agora é justamente isso, porque para fazer transporte em bloco, a célula se deforma. A membrana ela precisa se modificar para poder conseguir buscar essas substâncias, tá? Então, o que vai acontecer? No caso da endocitose, ela vai criar um pseudópodes, né? Ela vai se evaginar, que a gente chama, ela cria um pseudópodes, né? Ela se estica e busca essa substância para dentro dela. Então, olha lá, partícula alimentar grande, pseudópode sendo formado, tá vendo ali? Depois ele engloba toda isso fecha, né? Esses pseudópodes, eles fazem isso aqui, ó, eles se fecham, tá? E aí, quando ele engloba toda a partícula, essa membrana, ela vai se fundir, né? E ele vai entrar na célula. E aí, quando essa fagocitose ocorre, ou seja, depois que essa substância ela entra na célula, forma o que a gente chama de fagossomo. O que é fagossomo? São essas partículas dentro da célula, tá? Que foi buscada, que foi retirada do meio por fagocitose, tá? Então ela vai ficar ali dentro da célula e depois vão vir estruturas como, por exemplo, lisossomos. Limossomos, foi ótimo, né, professora? Os lisossomos, tá? E esses lisossomos vão fazer aí a digestão intracelular e depois vão eliminar por exocitose ou exocitose essas substâncias, tá? Mas por enquanto o que eu tô falando para vocês aqui é transporte em bloco. Fagocitose engloba partículas sólidas. Como? Formando pseudópodes. A membrana vai se modificar, né? De maneira que ela cria pseudópodes e traz essas substâncias, tá? E no caso de pinocitose, que são englobamento de partículas já dissolvidas, né? Que a gente fala de líquidas, mas são estruturas dissolvidas, né? Ali, naquele meio. Como é que ela traz essas substâncias para dentro da célula? Vão ser através de partículas que vão se invaginar. O que é invaginar? Vocês estão vendo que na célula, na membrana, né, quando ela vai fazer a fagocitose, ela cria pseudópodes se esticando para fora da célula para buscar a substância, não é isso? No caso da pinocitose, não, ela cria como se fosse um buraco, tá vendo? Ela vai fazer isso aqui, ó, ela tá assim, ela faz isso aqui, ó. Ela entra, tá? Ela vai fazendo com que aquela substância ela vai entrando cada vez mais e depois ela fecha, tá? Vocês estão vendo aí, ó, partículas alimentares pequenas, são estruturas muito pequenas ou já dissolvidas, tá? E aí elas vão invaginar, vão criar como se fosse uma armadilha, né? Um buraco onde essas substâncias vão cair ali, aí depois a membrana se fecha e aí ela trouxe para dentro dela essas substâncias, então, alimentares pequenas, essas partículas, né, líquidas, que a gente chama assim. E aí, quando eu tenho essas partículas já dentro da minha célula, eu chamo esse vacúolo que se cria ali, né, que nada mais é do que a membrana mais essa substância que a célula englobou, eu chamo de pinossomo,
tá? Então vamos lá, de novo, eu gosto de toda hora repetir, né? Endocitose, quando a célula faz o transporte em bloco, ou seja, são substâncias que não têm afinidade nem com as proteínas e nem com a estrutura da membrana, não são pequenas, não conseguem atravessar a membrana. Então, a própria membrana plasmática, ela cria um recurso para fazer esse englobamento dessas partículas, de trazer essas substâncias para dentro dela. A endocitose pode ser a pinocitose ou a fagocitose, diferença entre elas. A pinocitose são substâncias líquidas, então qual é a estratégia que a membrana usa para trazer essas substâncias já diluídas, né, essas partículas muito pequenas para dentro dela? Vão fazer o quê? Invaginação. Ela cria uma armadilha, um buraco. Ela entra e a substância cai ali e depois ela fecha. E na fagocitose, qual é a estratégia da membrana plasmática? Ela se evagina, ela cria pseudópodes, que são substâncias que vão lá como se fossem braços e busca e traz para dentro da célula, tá? Então, a endocitose dividida em pinocitose e fagocitose. E o que é a exocitose? A exocitose nada mais é do que o caminho contrário. Então, são substâncias também que não vão conseguir ter afinidade com as proteínas, não têm afinidade com as estruturas da membrana, não são pequenas o suficiente para passar pelos poros, né, de membrana, então elas precisam sair da célula. Então, endocitose é quando a célula traz para dentro dela. E a exocitose ou a exocitose é quando a célula expulsa, elimina, joga no meio, tá? E existem dois tipos de exocitose. Tem a plasmocitose e a secreção. Qual é a diferença entre elas? A plasmocitose vai ser um resultado da pinocitose e da fagocitose, né? Ou seja, a célula englobou, o lisossomo, ele agiu, fez a digestão intracelular, criou um excreta, né? E aí a célula ela vai excretar essa substância. Isso é uma plasmocitose. Eu botei exemplo aqui para vocês, tá vendo? Ó, vesícula com restos é encaminhada para a membrana. O que significa dizer que o lisossomo já atuou, aquela substância já foi digerida, né? Então aquilo ali é um metabólico, é um resto, ele não quer mais. Então ele vai se aproximando da membrana. Como ele é formada por uma membrana, né, uma bicamada fosfolipídica, né? É uma membrana, né? A membrana plasmática reconhece aquela vesícula, né? Que se aproxima dela. Ela vai então fazer parte, ela vai se difundir ali no meio da membrana plasmática, né? Ou seja, vamos lá, vou dar um exemplo aqui da minha mão. Eu tenho aqui a membrana plasmática, veio o fagossomo com a membrana dele também, que vai fazer o quê? Parte da minha membrana plasmática, tá? E aí, ele expulsa. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele veio, ele se juntou à membrana plasmática, começou a fazer parte dela, expulsando, deixando para fora tudo aquilo que estava dentro dele. E aí a vesícula ela vai se fundir à membrana e vai jogar os restos para fora da célula, vai eliminar esses restos, tá? Então, essa é a plasmocitose, que é a eliminação de resíduos celulares, né? A célula já fez a digestão, aí aquele resíduo metabólico ele vai expulsando por plasmocitose. A secreção já é a eliminação de substâncias que a própria célula produz. Por exemplo, o fígado, né? Ele produz substâncias que vão ser eliminadas, jogadas ali na corrente sanguínea, né? Então é uma secreção, é uma exocitose. Só que as substâncias que saem por secreção são substâncias que a própria célula produz, como hormônios, né? E aí nós temos aí alguns órgãos, né, que fazem, né, células que constituem alguns órgãos que realizam esse processo de secreção, que é a eliminação de substâncias que a própria célula produz, que são jogadas diretamente na corrente sanguínea. Já a plasmocitose é a eliminação de resíduos de digestão intracelular, tá ok? Que vão ser eliminados os dois da mesma forma. Os vacúolos eles vão se aproximando, as vesículas elas se aproximam da membrana plasmática, se fundem a ela, de maneira que expulsem aquilo que estava dentro da vesícula, certo? Então, esses são os tipos de transporte pela membrana, tá? Então, nós temos lá transporte passivo,
transporte ativo. O passivo eu tenho lá a difusão simples e facilitada e a osmose, onde eu não tenho gasto de energia. E no ativo eu tenho gasto de energia. E a célula também ela pode permitir o transporte em bloco, né, que são as endocitoses e as exocitoses, correto? E aí eu já deixei para vocês aqui, olha, a atividade do livro que vocês já podem fazer utilizando essa aula como apoio, tá? Leiam lá a apostila de vocês, utilizem a aula como apoio, façam esses exercícios que eu botei aí para vocês, as páginas 38, 39, 40, 42, 46, 48 e 49, tá? Tem bastante exercício para vocês praticarem tudo isso que foi falado aqui. E aí, no próximo vídeo eu já mando para vocês a parte de especializações de membrana pra gente fechar a apostila. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus, estudem. Beijo!